incontinência urinária. Por que cuidou de segurar a urina, doutor? Ah, muito bom, muito bom. A incontinência urinária, ela se dá de diversas maneiras, certo? E uma das maneiras que é muito comum no idoso, né? Uma das maneiras que é muito comum no idoso, é porque a gente tem um sistema, Rodolfo, eu vou falar aqui para o nosso ouvinte, imaginar uma quartinha. Você sabe como é uma quartinha, não sabe? Não sabe o que é uma quartinha? Aquele potezinho assim, que tem uma boquinha fina em cima? Pronto. Vamos imaginar que você pega uma... Antes do filtro, né? Pronto, antes do filtro, né? Exatamente. Ou uma moringa, né? Sabe o que é uma moringa? Ah, tá bom. Porque tem uma tiete aqui do Rodolfo que está assistindo o programa e está estranhando aqui a expressão que eu usei, a quartinha, que eu sou do tempo da quartinha ainda, né? Mas enfim, imagina uma moringa ou uma quartinha e você virou ela de cabeça para baixo. É seu acompanhante, né? né? É a nossa secretária Andréia, né? Que é hoje formada em enfermagem e está desenvolvendo um trabalho muito bom de trabalhar lá no regional e trabalha com a gente também e é muito competente. Vamos lá. Então você imagine uma quartinha ou uma moringa de cabeça para baixo, tá certo? Aquela partezinha estreita, né, seria o esfíncter da bexiga, o músculozinho em forma de anel que fecha para a urina não sair. E a parte de cima é a parte muscular que vai empurrar a urina para baixo, tá certo? Então, quando o músculo de cima, quando a bexiga está cheia, que o músculo vai espremer em cima, tem que ter uma coordenação. Ele tem que espremer em cima e o esfíncter abrir embaixo. Pronto, esvaziou a bexiga. Esvaziou completamente. O que é que tem que acontecer agora? O esfíncter vai fechar e esse músculo de cima, ele tem que relaxar. Isso tem que ser coordenado. E às vezes ocorre no idoso uma descoordenação. O idoso não coordena. O músculo que empurra a urina para baixo, que se chama detrusor da bexiga, ele às vezes fica hiperexcitado. Ele se excita antes da bexiga ficar cheia. Então ele funciona antes do tempo. Então o idoso fica urinando muitas vezes. Ele não produz mais urina do que antes. É o esfíncter que está trabalhando mais do que antes, certo? Agora existe uma outra situação, que é quando você tem falha no esfíncter. O músculozinho que fecha a urina, que segura a urina, ele sofreu falha. É mais comum em mulheres por causa do parto. É mais comum em mulheres por conta da própria anatomia da mulher. O homem, além do esfíncter, ele tem a próstata que ajuda a segurar. Isso é menos comum no homem, mas pode acontecer também, tá certo? Então, na mulher, a causa geralmente é a região pélvica, tá certo? Mas existe tratamento, hoje em dia já tem tratamento para essas situações. Existem medicações, existe cirurgia, dependendo do caso, existe. Então, isso é a incontinência urinária, né? A dificuldade de segurar a urina. Agora, existe outra situação que não é dificuldade de segurar a urina. É produção de urina demais à noite, que se chama noctúria, que é quando a gente produz urina à noite. O homem, a mulher, quando dormem, eles produzem um hormônio chamado hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, ele aumenta à noite. Olha, o nome já está dizendo, ele é antidiurético. Ele é contra a produção de urina. Quando a gente toma um diurético, o que é que acontece? A gente não urina muito? Então, esse hormônio, o nome dele já é esse, hormônio antidiurético. É por isso que você passa a noite toda sem urinar. Você passa 8 horas, só urina de manhã. E pelo dia você não passa 8 horas. Você produz muito mais urina pelo dia do que à noite. Só que o idoso, ele diminui a produção de hormônio antidiurético. Aí o que é que acontece? Veja, o hormônio que era para ele produzir muito à noite, ele não produz, certo? A segunda coisa que ocorre, ele vai dormir. À noite é mais fria do que o dia. E no frio a gente produz mais urina.
E ainda, às vezes ele tem um inchaçozinho nos pés, principalmente aqueles idosos que ficam muito parados, fica com os pés inchados, e quando deita, aquele inchaço dos pés vai cair na corrente sanguínea, filtrar e produzir muito mais urina de noite do que de dia. Aí o que você tem é uma incontinência funcional. Às vezes ele produz tanta urina que, por dificuldade de andar, ele não consegue chegar ao banheiro. Não é nem que ele tenha problema na bexiga, no esfíncter, nem no detrusor da bexiga. Mas porque não dá tempo. Às vezes ele tem artrose, ele não consegue chegar em tempo.